Em um mundo comum, com várias injustiças na humanidade, um milagre acontece. Pela primeira vez um bebê nasce com poderes, algo que era impossível para todos. Porém esses poderes foram se espalhando, e foram nomeados como individualidades. Agora 80% da população possui uma individualidade, apenas 20% nasce comum e sem poderes. Por causa desses superpoderes surgiu a profissão de super-herói, que no caso seria o emprego onde os super-heróis protegeriam as pessoas de vilões que usavam seus poderes para o mal. Porém, infelizmente, a maioria dos super-heróis apenas faziam seu trabalho por dinheiro e fama, e não por uma boa ação. Porém, um dia um herói surgiu, um herói que salvava a todos com um sorriso no rosto, que não parecia ter medo em suas batalhas. Esse herói é o Almighty, que foi considerado o herói número 1. Graças a esse super-herói, ano após ano a taxa de crime cometida foi caindo, e agora é de menos de 6%, e por causa disso ele se tornou o símbolo da paz. Por causa disso todas as crianças têm o sonho de se tornar um super-herói, porém o que as pessoas não sabiam é que esse super-herói teve um filho com uma mulher chamada Inko Midoriya, e o nome do garoto era Izuku Midoriya. O garoto sempre sonhou em despertar sua individualidade para ser igual ao seu pai. Felizmente, ao alcançar seus 4 anos, ele despertou sua individualidade como qualquer outra criança, e felizmente ele não tinha apenas uma individualidade, ele tinha duas, uma era de sua mãe, porém era uma telecinésia mais poderosa, podendo levantar não só coisas pequenas como ela, e sim o que ele conseguia levantar com sua força física, e a outra era como a de seu pai, porém mais poderosa. Desde que o garoto despertou suas individualidades, ele começou a pedir para seu pai para treinar ele para controlar aquelas individualidades, e como pedido por seu filho ele o treinou. O garoto também aprende várias técnicas enquanto treinava com seu pai, e isso deixa ele mais forte. Claramente o treinamento não era tão pesado, pois mesmo tendo toda aquela motivação e espírito de batalha ele ainda era apenas um garoto. Por ser uma pessoa muito boa, ele também protegia os mais fracos que sofriam bullying dos mais fortes, e isso era algo que deixava os pais do garoto orgulhosos. Além do garoto treinar, ele também cresceu anotando coisas sobre os super-heróis. O garoto estava indo para sua escola quando vê um vilão atacando a cidade. Ele obviamente não perde aquela oportunidade de anotar as coisas sobre os super-heróis. Era um vilão gigante, e havia vários heróis lutando, e seus nomes eram Death Arms. O herói que faz justiça com sua grande força, também conhecido como o herói socador. Backdraft. O super-herói especialista em resgate, que possui uma individualidade bem útil para isso. Camu Floresta. Um super-herói com uma individualidade bem forte, que é bem famoso entre as garotas. Eles estavam prestes a derrotar o monstro quando de repente, uma nova heroína chega e rouba todo o crédito. Seu nome era... Me chamo Monte Lady. Sou uma nova heroína, e hoje é meu primeiro dia. Após aquele acontecimento, Midoriya começa a anotar coisas sobre a nova heroína, que havia conseguido derrotar aquele monstro. Depois disso ele vai para sua escola, e quando chega o professor pergunta para qual curso eles iam tentar se formar depois que o último ano acabar. Ele já sabia que todos os alunos sem exceção iriam querer se formar em um curso de super-heróis, porém havia 2 alunos que se destacavam, pois eles queriam entrar na melhor escola do país, conhecida como UEI. Claramente ninguém acreditava que eles seriam capazes de entrar naquela escola, pois além de as chances de alguém ser aceito eram menores de 1%, essa também foi a escola que o símbolo da paz e herói número 1 estudou. Quando a aula acaba, todos saem da sala e vão em direção às suas casas, porém enquanto Midoriya ia para sua casa ele passa por um beco, e nesse beco estava um vilão muito perigoso.
Esse vilão tenta o atacar, porém Midoriya o ataca antes disso. Detroit Smash! O que essa coisa está fazendo aqui? Papai. Ainda bem que acordou, eu já estava ficando preocupado. Me desculpe por te colocar na minha briga com aquele monstro, meu filho, eu geralmente não cometo um erro desses. Obrigado, graças a você eu capturei o meliante em segurança. Bom, já que terminou de estudar, vamos para casa. Segure-se em mim. Certo, pai, vamos para casa. Após isso, Midoriya segura nas pernas de seu pai e eles pulam para ir embora. Porém, infelizmente, quando eles chegam em um prédio, All Might se destransforma de sua forma musculosa. Me desculpe, filho, não poderei te levar até em casa. Isso aconteceu de novo. Tudo bem, pai, não tem problema. Após isso, All Might desce as escadas para ir embora, porém... enquanto ele descia, ele vê uma explosão. Ele percebe que ele deixou a garrafa com o monstro cair e vai correndo até lá. Ele percebe que aquele era o mesmo monstro de mais cedo e que ele estava com uma pessoa de refém. Midoriya também chega lá e percebe que quem estava sendo feito de refém pelo monstro era seu melhor amigo. E antes que qualquer pessoa faça alguma coisa, ele vai correndo até lá. Pare já. Eu te salvarei, Katia. Eu não deixarei você morrer. Meu filho, você será o próximo símbolo da paz. Papai, eu serei forte como você. Eu nunca irei morrer antes de eu me tornar um super-herói. Todo esse treinamento que eu recebi do meu pai, tudo isso que eu passei, isso não pode ter sido em vão. Eu não irei morrer. Não antes de eu me tornar o símbolo da paz. Isso é uma promessa. O próximo símbolo da paz não pode morrer aqui. Eu não permitirei que ele morra. Esse golpe é tão poderoso que cria um tornado e muda o tempo para a chuva. Após isso, os heróis juntaram o lodo e o entregaram em segurança à polícia. Vários heróis parabenizaram o Bakugou por ser tão forte, e o resto deu um sermão em Midoriya por ele ter se arriscado daquela forma. Após acontecer aquilo, Midoriya estava indo para casa quando ele ouve alguém chamando por ele. Era seu melhor amigo. Ele estava agradecendo por Midoriya ter salvo ele, e logo depois disso ele vai embora. Porém, All Might aparece na frente de Midoriya e se destransforma de sua forma musculosa. Eu vim falar com você sobre o que você fez hoje. Eu queria te parabenizar, você me orgulhou muito.
Todos os heróis têm histórias diferentes, mas em todas elas têm algo em comum. Ao verem uma pessoa em perigo, seus corpos se mexeram antes deles terem chance de pensar. Meu filho, aqueles heróis não perceberam, mas lá você foi um verdadeiro super-herói, apenas você tentou salvar o garoto. Eu derrotei o monstro para não deixar os heróis preocupados, mas saiba que seu nível de poder já era mais que o suficiente para a derrota. Você me orgulha a cada dia que passa.